Aqui a gente parte para a interpretação física de quantidade de movimento, certo? Então, o que é que a gente tem? A gente tem um termo de acúmulo que, em geral, na maioria das aplicações, né, de máquinas de fluxo ou de escoamentos em geral, esse termo de acúmulo ele é desprezível. Né? Se você pegar aqui, por exemplo, essa análise aqui, você vai ter um fluxo de quantidade de movimento entrando, um fluxo de quantidade de movimento saindo, e em geral a gente não vai ter acúmulo. É como se mantivesse a quantidade de movimento constante aqui dentro do volume de controle. E aí a gente tem a caracterização de fluxo entrando e saindo, né? E aí a gente vai ter um fluxo líquido que vai estar associado a quê? Se você observar aqui em termos de módulo, você tem massa vezes velocidade, a mesma massa e a mesma velocidade, a mesma massa e a mesma velocidade. Porém, o que é que vai gerar um efeito de força aqui? O que gera um efeito de força é a mudança na direção do escoamento. Porque aqui você tem um fluxo de quantidade de movimento na direção x, que é diferente do fluxo de quantidade de movimento aqui na direção x, porque eu tenho uma componente de velocidade na direção x que é diferente, né? Diferente de 8 metros por segundo, vai ser uma velocidade menor. Então eu tive uma redução na quantidade de movimento na direção x. Consequentemente, eu preciso ter uma força promovendo essa redução, que vai estar associada à força de reação, né, desse suporte aqui na direção x. Da mesma forma que inicialmente eu não tenho fluxo de quantidade de movimento na direção y, e eu passo a ter agora um fluxo de movimento na direção y. Quando a minha velocidade muda de direção, eu vou ter uma componente de velocidade na direção y, então eu vou ter um fluxo de quantidade de movimento saindo na direção y, que também vai estar associado a uma força aqui nesse suporte. Então, a gente está falando principalmente de quê? De mudança de direção de um escoamento. E essa mudança de direção de escoamento é o que vai estar associado às forças, né, que vão estar se equilibrando aí dentro do sistema, né, do volume de controle que a gente estiver analisando. Então, por exemplo, né, uma das hipóteses que tem sido utilizada para avaliar a sustentação de aeronaves, que antes se associava ao diferencial de pressão devido à equação de Bernoulli, devido à variação de velocidade do escoamento em termos de módulo, né? Mas o que se associa também é o quê? É que o escoamento, ao passar pelo perfil aerodinâmico, ele vai ter uma mudança de direção. Essa mudança de direção vai promover uma mudança de quantidade de movimento na direção x e y, e essa mudança de direção, de quantidade de movimento na direção y é o que vai promover uma força reativa na direção y, que vai gerar uma força de sustentação. Então, isso também está associado à sustentação de aeronaves. Aqui a gente tem uma turbina Pelton, né, que é uma turbina hidráulica, onde a gente tem um jato de água, né, sendo direcionado para pá. E aí também, devido à mudança de direção, a gente vai ter uma mudança de direção no escoamento, e essa mudança de direção vai estar associado a uma força aqui na turbina e vai promover aqui um movimento rotativo. No caso, isso aqui está mais associado à quantidade de movimento angular, mas é apenas para a gente ressaltar o que? A mudança de direção do escoamento associada a uma força, né? E a gente observa que quanto maior for essa mudança de direção, maior será essa força. Então, o que é um perfil aerodinâmico, vamos dizer, ótimo? É aquele que menos muda a direção de uma força, né? O que estaria, apesar de que o arrasto está associado principalmente a atrito, mas a mudança de direção, imagine uma gota caindo, né? Quanto menor for a mudança de direção, menor vai ser a força associada à queda dessa gota. Então aqui, por exemplo, nessa situação, a gente tenta mudar ao máximo a direção do escoamento. A gente está praticamente invertendo a direção do escoamento. E ao inverter essa direção do escoamento, a gente teria uma maior força aplicada, uma maior transferência de quantidade de movimento do escoamento para a pá. Diferente dessa situação, onde eu tenho um ângulo aqui de 45 graus, quanto menor for esse ângulo, menor é a direção, e quanto menor for a mudança de direção, menor também vai ser a força reativa a essa taxa de transferência de quantidade de movimento.
Só repetindo aqui. Então aqui a gente tem algumas aplicações. Então aqui a gente tem a aplicação de balança, onde você quer analisar, né, qual vai ser a leitura dessa balança. Então você vai ter um fluxo entrando aqui, vai ter fluxo saindo, né, na 3 e 2. Vai ter o peso do tanque e o peso da água, né, a quantidade de água. Então aqui você vai fazer o somatório de forças atuantes na direção Y, então forças de superfície e forças de campo. Quais são as forças de campo? Peso do tanque e peso da água em si, né, da massa de água. Ambos atuando para baixo, então negativos, na direção negativa. E a força de superfície vai ser justamente a força reativa aqui da própria balança, né, que ele chama aqui de RY. Então aqui ele vai ter o fluxo, né, está analisando o fluxo de quantidade de movimento na direção Y, né, integral de V, ρ, VdA, se V aqui no caso Vzinho. E ele observa o que? Né? Que aqui, nas secções 3 e 2, a gente não tem fluxo de quantidade de movimento na direção Y, só na direção X. Como eu estou fazendo balanço na direção Y, esses fluxos aqui não vão influenciar diretamente no meu balanço de forças. Então, quando eu analiso ao longo de toda a superfície de controle, o único fluxo de quantidade de movimento na direção Y que eu tenho é na seção 1, que ele está representado aqui. Observe o que? Que é uma entrada. Como é uma entrada, esse produto aqui, ρVdA, ele é negativo, então tem um sinal de menos aqui. Porém, a gente vai observar o que? Que essa componente de velocidade ela também é negativa. Então, no final, menos com o menos da componente de velocidade vai se tornar um valor positivo. Substituindo, né, as expressões aqui, eu vou ter o quê? Que é RY igual ao peso do tanque mais o peso da coluna de água, né, mais aqui o fluxo, né, de quantidade de movimento na seção 1. Então, ρ vai ficar ρ, V ao quadrado, vezes a área. E aí vai estar, como eu falei, né, ficou com um sinal positivo aqui. Fazendo somatório, eu teria aqui a força, né, que está sendo exercida na balança. Na verdade, isso aqui é a reação da balança às forças que estão sendo exercidas sobre ela, que é um valor positivo. Né? A balança está empurrando como se ela estivesse, né, exercendo uma força para cima em relação a esse tanque. Aqui a gente tem uma outra aplicação que é uma comporta, então você tem um escoamento, né, com velocidade aqui de 1 metro por segundo e vai ter aqui uma saída a 7 metros por segundo. Você vai ter o efeito da pressão, então esse efeito de pressão aqui, né, que aumenta à medida que você se direciona para o fundo, numa proporção considerada aqui linear. Vai ter o peso aqui da coluna de água, você vai ter a reação, né, dessa comporta aqui, a água vai estar batendo aqui, então tem uma reação que a gente está considerando nessa direção, mas o resultado pode dar negativo, informando que é na direção oposta. Aqui ele considera também uma relação, uma reação em Y, e aqui também uma força de pressão associada a essa coluna de líquido. Quando ele faz aqui o somatório, né, das forças de superfície, é o FR1 mais o FR2, que são as forças de pressão, né, que no caso aqui agem aqui na pressão 1 e pressão 2, e o RX, que é a força, né, que está sendo aplicada sobre a comporta em si. Aqui ele tem os fluxos de quantidade de movimento, né? Então o 1, né, entrando no volume de controle, aqui está a demarcação, então ele está entrando por essa seção aqui, então vai dar um valor negativo, e ele vai estar saindo por essa seção aqui, ó, o 2, que vai dar um valor positivo, né, um fluxo saindo positivo. Então ele avalia o FR1, né, que é P1dA, né, integral de P1dA, que é a pressão exercida aqui. O FR2, né, a integral de P2dA, essa pressão exercida aqui. Substitui isso na expressão, e aí ele vai ter essa expressão aqui, né, que é as forças de superfície igual a Rx, mais aqui as forças de pressão, e essas forças de superfície também são iguais ao somatório dos fluxos, né, de quantidade de movimento. Então ele chega nessa outra expressão aqui, simplificando aqui, dividindo por W, né, por unidade de metro de largura, ele vai ter a representação dessa força aqui, né, de menos 25,2 kN por metro. Observe o que? Que ele convencionou, né, que o Rx aponta para a direita, porém ele verificou aqui que é negativo, que indica, né, que a reação da comporta é para a esquerda, né, o que seria o mais convencional mesmo de ser
admitido. Outra observação aqui é que esses fluxos aqui, eles na verdade são a integral de ρ, u, VdA, que a gente está, nessa análise, está considerando como uma velocidade uniforme, então a gente não precisa fazer a integral. Porém, se ele definisse aqui um perfil de velocidade, como uma função de y, por exemplo, e aqui também um perfil de velocidade, você teria que realizar a integral desse perfil de velocidade. Aqui a gente tem aqui uma outra aplicação, né, um volume de controle se movendo com velocidade retilínea. Tá aqui as expressões, no caso, equação integral de quantidade de movimento e continuidade, né, balanço de massa aqui embaixo. O que é que ele observa, né? Que o Rx dele aqui, né, que ele está convencionando aqui para a direita, esse Rx aqui, vai ser a integral, né, dos fluxos. Aqui o fluxo entrando, por isso negativo. Aqui o fluxo saindo, por isso positivo, né, A2 e A1. Aqui da continuidade ele tira essa consideração, né, que ρV1A1 é igual a ρV2A2. Como ele também considera que as velocidades uniformes ele não tem o que integrar, né, na verdade. Então vai ficar U menos ρUVA e aqui mais ρUVA, só que aqui é U2 e aqui é U1. Lembrando que esse U2 está inclinado e eu estou fazendo a análise na direção X, então eu tenho que tirar a componente da direção X dele. Quando eu fizer a substituição dessa expressão aqui na integração do balanço de forças, ele vai ficar U2 menos 1 vezes ρ V1A1, que é igual a ρ V2A2. O que é que eu tenho que ressaltar aqui? Quem é U2 é a velocidade, né? Ele considera que essa velocidade que entra aqui é a mesma velocidade que sai, só que houve uma mudança de direção. Então vai ser V menos U cosseno de θ. U1, né? É V menos 1, V menos U, né? Próprio, diretamente V menos U. V1, né? Vai ser V menos U, né? Esse V1 aqui, que ele vai precisar para fazer a análise. Substituindo esses termos aqui na expressão, ele vai gerar essa expressão aqui e vai observar, né, que tem um Rx de menos 599 newtons. Né? Então, esse Rx, na verdade, ele é apontado para a esquerda com um módulo de 599 newtons. Aqui ele já está fazendo a análise de y dessa mesma situação. Então, o que é que ele observa? Que não tem fluxo de quantidade de movimento na direção y nessa seção 1. Ele só vai ter fluxo de quantidade de movimento na seção 2, né, quando trata da direção y, só saindo. Vai ter o efeito da força da gravidade, né, massa vezes a gravidade. Não vai precisar assim, integrar nenhuma função, então vai ficar V2, ρ, V2A2, que ρ, V2A2 é igual a ρ, V1A1. V1, lembrando que tem que ser relativo, então é V menos U, e Vzinho 2 vai ser aqui V menos U seno de θ. Então, substituindo os valores, ele vai ter também aqui a relação, né, entre a componente y, né, da reação e a componente da força gravitacional. Né? Então, está dando aqui. Pessoal, então a parte de análise integral de quantidade de movimento linear é basicamente isso, mais aplicações, né, fazer alguns exemplos. O próximo vídeo a gente vai tratar de quantidade de movimento angular, muito importante, né, para máquinas rotativas, bombas, compressores, turbinas hidráulicas, etc. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida a gente está à disposição.